Questão 10, o que ela vai dizer aqui pra gente? Vamos junto. Negroesia. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico, então vamos identificar aqui o que o eu lírico está expressando nesse poema, tá certo? O eu lírico, né, isso é até engraçado, eu lembro até que uma vez a gente estava fazendo aula de linguagem, o aluno fica assim, né, tá, mas quem que é esse tal de eu lírico, né? Sempre aparece no poema, né? Quem que é esse eu lírico aí, né? Não tô conseguindo identificar, mas cadê a citação, cadê o eu lírico? O eu lírico é basicamente o narrador, né? Aquele que está no texto ali no poema, esse é o eu lírico, né? E aparece sempre na prova do Enem, né? Então não se confunda quanto a isso. Vamos ler, ó. O eu lírico, o que ele tá dizendo aqui, né? Às vezes sou policial, que me suspeito, me peço documentos, e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Então, olha só o que o eu lírico está dizendo. Às vezes, sou o policial. Se coloca no papel do eu lírico. Ó. Às vezes, sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Às vezes, faço questão de não me ver, e entupido com a visão deles, ó, e entupido com a visão deles. Deles quem? Ué, deles que reforçam esse preconceito. Aqueles que oprimem. Está conseguindo identificar isso? Aqui o eu lírico, ele basicamente ocupa o papel do oprimido, certo? E ele traz a visão deles, ó, entupido com a visão deles. Aqueles, como por exemplo, o policial, que geralmente pede documento sem nenhuma evidência, ou alguma suspeita realmente concreta, ou um porteiro que discriminiza e quando você está chegando, ao invés de você deixar entrar pela área comum, pede para você ir pela área de serviço, sem identificar que você talvez seja um morador. Às vezes faço questão de não me ver entupido com a visão deles, sinto minha miséria concebido como entrar no começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me pego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponto e denuncio, o aponto em que me entrego, às vezes. Então, na literatura temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o lírico incorpora seletivamente o discurso do opressor. Bom, essa aqui é uma boa alternativa. Inclusive, quando ele traz o parágrafo, ó, entupido da visão deles. Deles quem? Do opressor. No caso, o eu lírico no texto é o alvo do preconceito, tá? Mas muitas vezes, por ele ser o alvo do preconceito, ele se vê muitas vezes incorporando o discurso do opressor. Muitas vezes não tem ninguém ali que está fazendo uma atitude preconceituosa com ele, mas ele mesmo tem uma atitude preconceituosa com ele mesmo. Ele mesmo se vê, por exemplo, já chegando em algum local e já mostrando o documento, mas ninguém pediu o documento para ele. Ele mesmo se vê, muitas vezes, não se sentindo parte daquele determinado local, né? Mas ninguém no momento está dizendo que ele não faz parte, mas ele mesmo já se vê deslocado, porque ele está meio que incorporando esse discurso do opressor. Ele mesmo já se oprime, né? E isso faz parte das experiências da vivência histórica. Letra B. Submete-se à discriminação como meio de fortalecimento? Não é isso que o lírico está dizendo. Que ele vai se submeter a atos de discriminação porque ele quer ficar mais forte. Quanto mais ele apanha, mais ele cresce. Não é essa a ideia que o lírico está trazendo. Cuidado, né? Seria uma extrapolação. Letra C. Engaja-se na denúncia no passado de opressão e injustiças. Não tem nada a ver com o poema. Em um momento ali, o eu lírico está trazendo uma ideia de engajamento, de denúncias, que ele está denunciando o que aconteceu no passado, opressões, injustiça, mostrando um sentimento de revolta, de crítica. Em nenhum momento é isso que a gente consegue interpretar do poema. Letra D. Sofre uma perda de identidade e de noção de pertencimento. Um fortíssimo distrator. Por quê? Porque talvez por algum momento, o eu lírico ele pode até perder um pouco a sua identidade. Mas o que é realmente evidenciado dentro desse poema é que ele é consciente de que ele está cometendo uma atitude que ele está incorporando o pensamento do opressor. Então ele tem a consciência disso, tá certo? Essa é a grande nuance da questão, tá? Por muitas vezes ele pode até mesmo... Também... Pode falar aí, deixa eu colocar aqui a tua tela, peraí. Essa gente também, pessoal, a gente pode, tipo assim, se a gente pegar pra ver, o que é identidade, né? A gente tem identidade pessoal e identidade social. Se a gente falar, por exemplo, de uma identidade pessoal, eu sou José, eu gosto de gravar aula e pá. Agora, o que é a identidade social? Identidade social se refere à nacionalidade daquela pessoa, à etnia daquela pessoa, quem ela é na sociedade. A gente vê que não tem como ele perder a identidade dele, sendo que ele está sendo racista com ele mesmo. Então, assim, a partir do momento que ele perde a identidade dele, ele não ia falar, eu às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo. Por que ele faz isso? Porque ele tem a cor negra. Então, ele tá com a identidade de um negro, sabe?
Então, assim, se ele tivesse perdido a identidade, ele seria igual às pessoas que são preconceituosas. Então, ele se tornaria, de verdade, o pensamento do policial. Então, ele não se barraria, porque ele pensaria assim, pô, eu sou igual a eles, sabe? Eu sou um homem branco, com muitas aspas, certo? Então, não tem como ele ter perdido a identidade ali. Muito pelo contrário, justamente por saber da identidade dele, que ele faz isso. Boa. Isso aí. Bom complemento, exatamente isso. Letra E. Acredita esporadicamente na utopia de uma sociedade igualitária, né? Também em nenhum momento do poema ele traz essa visão utópica, né? De que um dia a sociedade vai ser igualitária, né? Ele tem total consciência dessa desigualdade, né? Ali dentro do poema. Então não está sendo uma crítica ou trazendo a ideia de utopia, né? Então, pô, uma boa questão. Isso que o José trouxe aí da identidade, né, do poema é importante. Por isso que às vezes algumas questões de poema são um pouquinho difíceis de interpretar. Esse poema não é tão difícil assim, tá? Mas é importante que você tenha essas nuances, assim, sabe? De poder analisar quando você fica entre duas alternativas, né? Busca ver aquela que responde melhor o comando, tá? Tenta conectar o comando, né? Para que você veja se aquela questão ela encaixa bem ou ela não encaixa, tá certo? E muitas vezes até uma dica que eu posso dar para você. Se você estiver fazendo a prova de linguagens e eu eliminei letra B, letra C, fiquei entre letra A e letra D, tenta seguir para as próximas questões, e aí depois você volta com uma outra visão, teu cérebro já ficou no subconsciente trabalhando, você volta e decide entre as duas que você ficou, tá? Eu geralmente não recomendo que você marque a alternativa e depois volte para trocar. Uma vez que eu marquei a letra A, eu não voltarei para trocar mais a alternativa. Se eu estou realmente em dúvida, de verdade, entre duas, numa prova real mesmo, geralmente eu não marco, e aí depois eu volto para decidir. Aí geralmente dá mais certo, tá certo? Uma dica estratégica aí para vocês, tá? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.